Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, meus irmãos, em Josué capítulo 1. De Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Nós vamos destacar aqui algumas coisas, creio que são importantíssimas para a gente poder viver na presença do Senhor de maneira que agrade a Ele. Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Tá? Vamos ler, vou acompanhar a leitura ali. E depois você deixa sua Bíblia aberta para a gente voltar aí ao texto e tirar para nós algumas lições aí. Vamos lá, todo mundo junto, meus irmãos, apenas 9 versos, vamos lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, meus irmãos? Esse é o texto que nós vamos pensar nele agora, nesse momento. O que a gente pode aprender dessa história? O que você acha que dá para poder aproveitar dessa leitura? Uma leitura rápida, então assim, normalmente uma leitura que a gente vai aproveitar melhor, aquela que a gente para, faz anotação, mas dessa rápida. O que dá para destacar? O que dá para aproveitar aqui para compartilhar um com o outro aqui nesse momento? Fala para mim, qualquer um dos irmãos. Muito boa, né? Essa segurança que Josué ganhou de Deus, né? Não é de qualquer maneira, não. Eu vou com você, mas tem regra. É interessante, olha. A gente gosta de dizer que Deus é com a gente em qualquer lugar e tal, mas a gente esquece que Deus é com a gente enquanto a gente anda de acordo com o que Ele fala. Não, se a gente sai fora da pista, do caminho dele. Boa consideração, ótima. Moisés não é um negócio fácil de ser substituído, não. Chegar depois de Moisés é complicado, né? O que mais a gente pode observar aqui? Alguém quer falar? Diga. Tudo começa aí, tudo começa nesse texto que a gente está lendo, que é o livro com o nome de Josué mesmo, tá certo? Mais um irmão, o irmão que quiser participar. Então não serve se for fraco, não está certo. E nem se for medroso, ou fraca ou medrosa, não pode. O crente não pode ser medroso, nem pode ser fraco. Interessante, né? Tem que ter coragem para enfrentar com a galera, né? Não foi fácil a vida do Josué, tanto que é interessante que se a gente der uma corrida de olho assim, lá para o final do livro, parece que a coisa não está muito ajustada ainda não. O Josué continua obedecendo a palavra de substituir o Moisés, de fazer o que tem que fazer, mas ele chega num ponto que ele fala assim, é um verso até que a gente gosta muito de usar no mês de maio. Eu e minha casa... Mas aí vai lá ver o verso para você ver. Ele fala assim, gente, é o seguinte, mais ou menos assim que ele está dizendo, olha, presta atenção, nós
chegamos num ponto que a gente precisa resolver o que a gente quer. Vocês vão servir a Deus ou vão servir os outros deuses aí? Resolvam hoje o que vocês têm que fazer. Para de ficar nessa dúvida, estou aqui, estou ali, estou aqui, estou ali. Como disse a canção evangélica aí, né? Um crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não dá, resolve, porque eu e minha casa já resolvemos. Nós vamos servir o Senhor. É um ponto de tensão ali, não é? A gente usa muito texto para poder falar que é bonito, para a família e tal, mas se você perceber o contexto dessa frase, é um momento de tensão entre a liderança dele com aquelas pessoas e as pessoas. Se vocês vão ou não vão, gente? Não fica na encruzilhada, não. Pega para um lado ou pega para o outro. Resolve esse troço logo aí. Eu já tomei, eu não dependo de vocês para poder fazer nada, não. Eu já sei o que eu quero da minha vida. Mas vamos lá. Eu creio que dá para tirar algumas coisas assim, bem interessantes para nós de ensinamento aqui. Se eu tivesse que colocar um título, eu estava pensando, meditando nesse texto, eu falei assim, olha, eu até usei essa frase na minha mente, mas assim, a gente não tem isso aqui, porque lá em Carangola tinha, na minha infância, era uma coisa que eu desejava muito, era ser guarda-mirim. Porque tinha um serviço, um uniforme de guardinha. O guarda-mirim trabalhava no comércio, né? Trabalhava e ganhava, ele era treinado, então, e ele era treinado na guarda mesmo, tinha comandante lá, tinha tudo, né? Treinava os meninos para poder fazer o serviço que a firma pedisse. Aí tinha uniforme, tinha cap, tinha tudo. Eu era doido para entrar naquilo, mas eu não deu. Eu arrumei serviço antes de chegar à idade que podia entrar na guarda-mirim, porque era com 12 anos. Eu consegui serviço com 11 anos e já fiquei ali na firma, ensinaram minha carteira e tal, eu fiquei por ali. Mas a questão é, como que você sai de uma perspectiva de guarda-mirim a se tornar comandante da tropa? Porque, uma ilustração muito pobre, claro, a gente pode pegar e falar assim, de soldado a comandante da tropa, tá certo. Não conheço muito bem essas hierarquias, não sou do meio, mas o Josué, quando a gente lê o capítulo 1 aí, o verso 1 de Josué, que é o texto que a gente está estudando, Josué, até Moisés morrer, ele era o quê? Um ajudante do Moisés, um auxiliar do Moisés. Se você quiser chamar de secretário, não está errado. Ele não passava disso. Ele só era um secretário. Mas, ao mesmo tempo, ele era o secretário do Moisés. Não é pouca coisa. A gente tem algumas referências na mente da gente. Se eu perguntar para vocês aqui, quem que vocês têm como referência de pregador, de pastor, seja da mídia, não vou perguntar da televisão, porque eu fico com medo de vocês falar uma Malafaia, eu vou ficar muito triste. Então, não vou nem perguntar. Mas eu vou falar assim, é o fulano, é o beltrano, é o ciclano. Eu tomei uma carteirada um dia desse aqui, que eu perguntei à irmã assim, o pessoal que estava visitando aqui, a senhora é de qual igreja mesmo? A senhora é da igreja presbiteriana? Sou da primeira igreja presbiteriana, ovelha do pastor Hernandes. Carteirada. Sou ovelha do pastor Hernandes. Eu virei para ela e falei assim, a senhora não. Ela me olhou assim, eu falei assim, todos nós aqui, ó. O Hernandes é nosso. O Hernandes pega na televisão para todo mundo, então ele é nosso, ele é pastor de todo mundo. Aí ela ficou alegrinha e acabou, e a gente conduziu o assunto aí por aí. Mas você vê, a pessoa está ali, até uma referência, ou é o Hernandes, ou é o fulano, ou é o beltrano. Você olha para a história atrás de você aqui nessa igreja, você vai ver pessoas, e não tem nada de errado nisso. O Alex, Glauter, antes do Glauter, Walter, era para rimar? Né? Glauter, Walter, Paulo já saiu da rima, né? E assim vai, teve vários. Vanderlei, vários nomes que você tem, quem está aqui há mais tempo, o Jason, tem um tempinho a mais, tem bastante tempo, né, Jason? Só desde quando começou, né? Então, conhece todos esses nomes, são referências. Agora, o lance que a gente tem que parar para prestar atenção, então, primeira coisa, antes de pegar nessa parte dos que passaram, é que, para a gente sair de soldado a comandante, a gente tem que pelo menos ser soldado. Pelo menos a gente tem que aceitar ser secretário, ser serviçal, ser ajudante, ser colaborador. Deixa eu ver como é que está na minha versão aqui. A nova versão internacional colocou o verso 1. Servidor de Moisés. Ara. Josué, filho de Num, disse ao ajudante de Moisés. Qual que está aí? Ajudante de Moisés. Assistente. Ajudante. Servidor. Auxiliar. Mas é isso, minha gente, ó, é simples. A notícia aqui é tranquila. É que se a gente quer ser de alguma maneira útil para Deus e até mesmo na condução de alguma situação mais séria como foi de Josué, a gente tem que passar pelo estágio de auxiliar, de ajudante. Só que tem gente que acha que não, já quer chegar mandando. Ele entra na loja e quer ser o gerente.
Falta humildade na cabeça da gente, assim, para entender que as coisas, a gente precisa de um treinamento. E até na vida cristã mesmo é assim. Por que Deus nos dá, às vezes, um período de tempo para poder viver determinadas coisas, para depois assumir outras? Não é porque você subiu de degrau, você está sendo tratado para poder ajudar ali naquele momento e servir em outra. Mas o que precisa ter em nós, em cada um de nós, é essa expectativa de que a gente é servo. A gente é servo. Porque se a gente tiver essa expectativa de que a gente é servo, a gente serve como auxiliar, como secretário, como servidor, a gente vive como ajudante. Isso não vai ser o mais pesado. Pastor, por exemplo, é uma raça muito complicada. Alguns dizem que é um povo não alcançado. Chama pastor para fazer uns negócios, é difícil juntar uma meia dúzia. Então, um presbitério aqui que tem 20 e tantos pastores, para tomar um café, juntar 6 é difícil. Ou eles são de tendência adventista, não toma café, mas pode tomar o suco que tem na mesa lá. Estão muito ocupados, não pode. Mentira. É porque não prioriza. É um povo difícil. Então, eu vou falar da minha categoria de trabalho. Você pensa na sua aí. É um povo complicado e é orgulhoso, é vaidoso. É complicado às vezes. Eu nunca entendi muito bem esse negócio. Eu já fui pastor auxiliar 2 vezes. Eu faria isso a vida inteira, sem problema nenhum. Eu tenho uns amigos que falam assim, não, se eu não pudesse ser o menino Jesus da árvore de Natal, eu não aceito ser outra coisa, não. Vaquinha de presépio, de jeito nenhum. Ele não aceita. Não, eu só aceito, se for para eu... Não. Conversei uma vez, eu estava no seminário, e o cara era secretário nacional de adolescente. Nós nos encontramos numa programação que na nossa região lá foi promovida, que ele foi, e eu conversava com ele, a gente teve a oportunidade de almoçar com ele e tal, e ele estava mudando de campo e tal, e eu já seminarista, já não... Indo para o 3º ano, essas conversas são importantes para a gente ali que está nessa área, né? Querendo entender como é que funciona. Ele falou, então quer dizer que você não vai se auxiliar mais ali? Estava auxiliar na igreja grande lá em São Paulo. Ele falou assim, auxiliar agora nem de pastor crente eu sou. Olha só, sei lá, deve ter tido um trauma muito grande, teve um choque muito grande, teve uma convivência boa com um colega lá que estava trabalhando com ele, mas ele usou essa expressão que eu nunca esqueci. Ele falou assim, auxiliar nem de pastor crente eu aceito. Ele está chamando o outro de descrente, claro, né? Ele falou assim, para ser auxiliar eu não aceito nunca mais. Quem disse? Qual que é o problema de ser auxiliar? Qual é o problema em ser auxiliar? Qual é o problema em a gente querer servir as pessoas? Servir alguém que está servindo a Deus, assim, ser o ajudante dele? Qual é o problema, gente? Para Josué, nenhum. Para nós, é muito grande. Para nós, às vezes, é muito complicado ser o ajudante. O que você é? Eu sou ajudante. Estou aqui para ajudar. Ah, não, estou ajudando. Estou ajudando. É difícil, às vezes, fazer esse exercício. É um exercício que a gente tem que fazer. Constantemente. Constantemente, falar assim, eu quero ser auxiliar. Quanto tempo? O tanto que for. Vocês imaginam só. Eu sou a favor das coisas serem mais organizadas, a gente ter plano de trabalho em tudo, em todo lugar. Organização. Mas para Josué não tinha não, tá? Só a morte de Moisés deu espaço para ele poder trabalhar nessa área aí. E ele nem queria, porque essa conversa de Deus com Josué é para poder falar assim, pode ficar, rapaz. Aceita que eu estou com você. Que é o senhor está lembrando aqui. Aceita, eu estou com você. Do mesmo jeito que eu estava com Moisés, porque ele, na verdade, está tremendo as pernas. Porque é assim que faz. Toda pessoa que assume um compromisso, algo sério, ele não faz as coisas assim. Ele faz com temor. Para Deus, faz com temor. Vou pregar o evangelho é fácil. É fácil uma ova. É fácil o que falar, porque a mensagem é uma só. Mas a gente está enfrentando uma pessoa que está nas garras do diabo. Então a gente faz isso com dependência de Deus. A gente fala com um certo temor. Deus, usa isso aqui. Ajuda. Me conduz. Me protege. Eu vou falar a mesma coisa de sempre, porque não tem que inventar mesmo não. Mas eu estou enfrentando uma situação que não é fácil. Não é uma guerra, é uma luta. Então, ser auxiliar. Nós queremos ser, nesse ano de 2018, uma igreja que envolve-se muito mais com missões, com trabalhos de evangelização, e a gente tem que se propor, no mínimo, a ser auxiliar de alguém. Trouxe aquele cidadão que veio aqui pregar, aquele bonitinho, no aniversário da igreja. Não sabemos se vamos fazer uma parceria com ele por muito tempo, ou por algum tempo, mas a nossa proposta com ele é só de ser auxiliar. Nós, como igreja, aqui nós vamos ser o quê? Auxiliar, porque eu não estou lá na pele dele, no lugar que ele está, colocando gente com
tuberculose para morar dentro de casa, eu não estou fazendo isso, mas ele estava fazendo e eu posso pelo menos auxiliar o cara. Nós podemos auxiliar o serviço dele. E foi o que a igreja fez. Até agora a gente começou uma jornada assim. Eu não posso estar lá em Guaíra, igual eu fui lá em janeiro visitar um campo missionário, então fui passeio, fui na casa do missionário, conheci o cacique. Eu não posso estar lá junto com o GG, mas eu posso auxiliar ele. Essa semana fiz contato com um irmão aqui da igreja que se dispôs a ajudar numa situação que ele precisa lá, muito pontual, que essa pessoa sabe fazer muito bem, ele precisa, aí só conecta, auxilia e vamos ajudar. Só isso. Auxiliar, gente, é a coisa melhor que tem poder auxiliar. Agora, presta atenção, a gente vai auxiliar. A primeira postura que deve ser da gente como cristão é não ficar humilhado quando a gente está ajudando, quando a gente está participando de alguma coisa. Isso não deve fazer da gente se sentir mal, de jeito nenhum. Não. Qual que é o problema disso? É porque tem umas frases de efeito que a gente já acostumou a repetir, a ouvir, né? Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Bobeira, né? Normalmente o filho do dono, se ele não for treinado, se ele não for trabalhado do jeito que ele precisa, ele faz igual o filho do dono da Itapemirim, aquela empresa de ônibus, fez até agora. Põe tudo pelo ralo. Já acabou, virou caiçara. O dono construiu um império em cima dessa marca, desse nome. Maior empresa rodoviária da América Latina. O filho, com pouco tempo, conseguiu botar tudo no ralo. Então, você pensa bem, precisamos ter a postura de serviço, de auxiliar. Joia, tranquilo até aqui? Vamos para frente. Aí tem um negócio interessante aí. Vamos ler de novo esse verso que está aí projetado para nós. Por favor, vamos ler bem alto aí. Depois da morte de Moisés. Só essa frase aí. O Moisés a gente sabe que é servo do Senhor. A gente sabe que Deus está conversando com Josué, está escrito aí. Está falando, o Josué está sendo especificado. Não é qualquer Josué, é o filho do Num. Beleza, é dessa família aí. Que era, até então, apenas um auxiliar. Mas o lance é depois da morte. E essa frase, depois da morte de Moisés, deve servir para a gente, para nos alertar que a vida é feita de estágios, de etapas, de acontecimentos que duram por um período, mas não se prolongam para sempre. É muito simples para todos nós aqui olharmos e entendermos isso quando no que diz respeito a, por exemplo, a aparência. Vamos pegar nós adultos aqui e vamos olhar assim, a gente chega, olha para frente do espelho e pega uma foto de 10 anos atrás. É a mesma coisa? Passa, né? Algumas coisas a gente vai melhorando, a gente vai ficando mais curtido, né? O pessoal fala assim, tá ficando velho. Ficando velho nada, eu estou virando um clássico, né? Tornando um clássico, ficando velho. As coisas vão acontecendo, meus irmãos, e a gente... É muita insensatez, insanidade viver a vida pensando que sempre vamos viver o mesmo momento. Momentos diferentes virão. Tempos diferentes, épocas diferentes, tratamento diferente, coisas diferentes, necessidades diferentes. Então, é simples, olha para a história, vamos pensar como comunidade cristã aqui. Teve uma época que tudo que a gente precisava nessa igreja era de uma lona. Não era isso? Passou. Agora, se alguém chegar e doar para a gente aqui 5 lonas, meia lona, não serve para nada. Não serve para nada, já passou. Foi uma época. Tem onde colocar, né? Vai pendurar onde? Vou fazer o que com essa lona? Não sei, vamos botar aí no chão, jogar água e sabão, botar o pessoal para correr em cima, para cair, para brincar, né? Só se for para isso, porque não tem mais utilidade. Mas teve, fez falta, tinha que ser encomendada, trazer de fora do país. Olha, era muito necessário, agora já não é mais. Outro tempo, outra fase. Moisés morreu, passou. Passa. E a gente precisa atinar para essas questões. A gente olha para essas coisas assim, para pelo menos perceber que existem momentos, gente, que a gente vive. E a gente está vivendo agora. Isso deve nos fazer o quê? Não é desanimar, falar assim, está passando. Não. É o que eu posso fazer melhor nesse momento agora. O que eu posso fazer de melhor nesse momento agora? Conversei muito com o pastor. É difícil falar o nome dele, gente. Pastor Amado. Está parecendo que a gente está babando o sujeito, né? Mas o nome do cara é Amado. Então, vamos fazer o quê, né? Eu conversei muito com ele está começando, eu fui falando com ele, assim, um monte de erro que eu cometi no início. Eu falei assim, é possível que você, mesmo te falando, você vai cometer, mas lembra, isso passa, então minimiza isso o máximo que você puder. Porque 17 anos atrás, ainda cabia que eu fosse ingênuo e tolo para algumas situações. Isso não cabe para mim mais. Eu passei já, eu tenho que crescer, tenho que desenvolver. Não me cabe mais a oportunidade de ser
tolo em determinadas atitudes que eu fui no início do meu ministério. Não pode. A não ser que eu seja muito infantil e queira viver num mundo maravilhoso de Bob, achando que vai ficar sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Já viu aquelas pessoas que parecem que não crescem? Tem alguns estudiosos do comportamento falam que tem muita gente que é adultescente. O cara é adulto, mas tem cabeça de adolescente. Já viu? Tem uns homens, umas mulheres que realmente você olha para eles, assim, o jeito de se comportar, de vestir, já denuncia um bocado isso. Mas não vamos ficar falando da vida dos outros, não. Vamos prestar atenção na nossa. Né? Vamos pensar na gente. Então, a gente olha e fala assim, não dá, poxa. A gente aceita essas limitações e essas mudanças em várias áreas da vida que a gente tem. Por exemplo, futebol. Tem alguns anos que eu não brinco de bola. Mas toda vez que eu vejo alguém brincando, igual lá no acampamento, eu cheguei, parei, quase que eu animei a entrar lá no campo. Falei, não vai rolar não. Um dia que eu entrar aqui, do jeito que eu estou, redondinho assim, tipo estilo Maradona, não vai dar certo. Eu vou voltar para casa dirigindo, gente. 6 horas de viagem, eu não consigo, depois com as pernas machucadas vai ficar ruim. Eu já estava doendo para subir as escadas da casa do colega lá onde a gente dormia. Falei, não, mas na minha cabeça, eu corro igual os molequinhos de 15 anos, na minha cabeça, mas meu corpo não acompanha. Eu tenho que entender, ajustar uma coisa com a outra. Falar, opa, porque se eu deixar minha cabeça nesse sentido, me conduzir, eu me arrebento todo. E é o que acontece com a gente quando a gente não aceita as mudanças na vida da gente. Moisés morrer. Moisés não pode morrer. Pode sim, ele morre. E passa. O Hernandes é o pastor de todos nós, mas passa. Como outros já passaram antes dele. Teve uma época na nossa igreja presbiteriana, aliás, no Brasil, que o nome da pregação chamava-se Caio Fábio de Araújo Filho. Hoje a gente olha para o cara e não sabe se ri ou se chora. Passou. Infelizmente. Infelizmente. Mas, era o sujeito que fazia todo mundo ligar a televisão no sábado de manhã para ver o Pare e Pense. É ou não é? É assim que funcionava. Passou. Morreu o Caio Fábio. Aquele Caio Fábio morreu. Aquele da década de 90, morreu. O que tem aí é um outro, não sei quem engoliu quem. Né? Eu já tinha vontade de chegar perto dele e falar assim, devolve o Caio Fábio, você que engoliu ele. Porque ele era muito bom de ouvi-lo. Passou, meus irmãos. Falei em passar, o tempo está passando. Vamos ver mais alguma coisa nessa história que eu acho que vale bastante a pena para nós. Vamos servir a Deus melhor em 2018. Vamos olhar para a história de Josué e vamos pensar, auxiliar não é castigo. Não é castigo ser auxiliar, como Josué foi de Moisés. Não é. É importante que a gente queira ser auxiliar, servo. Ele ganha demais quando a gente consegue. A gente ganha demais quando a gente consegue fazer isso sem dor no coração. Sem sabe, aquela síndrome de que a gente está tomando na cabeça, que a gente está vira-lata, que a gente é muito bom quando a gente consegue fazer as coisas e fala assim, que bom que eu servi. Mas eu servi, é isso aí. Pensando no dia desse, que como a gente pode reduzir as coisas a palavras, né? Então, em janeiro, está muito recente, a viagem que eu fiz com a Grenda lá para o Paraná, fomos no Paraguai. Então, se tivesse que reduzir, assim, uma palavra para dizer a sua experiência com o Paraná, soja, porque foi o que eu mais vi na estrada, soja. Eu não conversei com paranaense, eu não convivi com paranaense, eu não posso dizer mais coisa, e onde que eu passei tinha soja. Às vezes tinha um boizinho longe, assim, mas o resto era soja. Paraguai, uma palavra, atravessadores. Eles são apenas vendedores, não produz nada, não tem uma camisa, não tem um boné, não tem nada de lá. Quando eu quis comprar um negócio de lá, para lembrar que eu fui lá, eles me venderam um boné do Mato Grosso do Sul. Com uma cuiazinha desenhada de tererê. Então, uma palavra para eles. Tá, mas vamos virar a coisa agora e vamos falar no espelho. Uma palavra para te definir. Eu não sei, mas se eu pudesse escolher uma palavra para mim, eu queria que fosse ponte. Para fazer conexões. Para ligar as pessoas com Deus, ligar umas com as outras. Se eu pudesse, eu faria isso. Eu queria ser um auxiliar de conexão, de ligação. Não é problema ser auxiliar, não é problema a vida mudar, a vida muda mesmo, etapas diferentes acontecem. Porém, vamos pensar mais uma última coisa aqui, a gente vai parar, depois a gente continua nesse texto num outro momento. Uma outra questão, que eu acho que é a que mais vale a pena para a gente nessa noite aqui ser lembrada. Sabe o que é? Já foi citado aqui pelo nosso irmão Édio. E tem mais coisa para considerar aqui, mas vamos parar aqui. A gente pode ser servidor, a gente não tem problema aceitar
as mudanças que a vida traz, porque em qualquer situação, Deus permanece com a gente constantemente. Quando a gente fala assim, Deus é fiel, é como se a gente tivesse, não é só uma questão de falar que uma palavra bonita, é porque Deus é constante. Deus não fica assim, hoje Deus está top. Está entre os 10 assuntos mais comentados do Twitter. Ou um dos 10 vídeos mais assistidos no YouTube nesse momento. Você olha no YouTube, tem um íconezinho pegando fogo, que é assim, o que está bombando naquele momento ali? É isso. Aí você fica sabendo o que o pessoal no mundo inteiro está assistindo mais. Normalmente é tolice. É bobeira. Não é nada importante, não. Mas é o que todo mundo está vendo. Se quiser saber, você fica sabendo. Não, mas Deus não tem essa questão. Assim, ó, hoje Deus está no top 10 ali, entre os 10 mais. Aí amanhã não. Amanhã o pessoal esqueceu, não veio na igreja, ele ficou depressivo, assim, a moral de Deus caiu, ele ficou com um ânimo muito perrengue, sabe? E ele falou assim, hoje eu não faço nada para ninguém. Não tem isso. Não tem isso. Ah, Deus gosta mais do fulano do que do Beltrano. Não tem isso. A situação, me parece, e aí a gente vai para casa pensando nisso, a situação ali é mais ou menos assim, Moisés morreu, é um grande líder, todos nós reconhecemos a postura de Moisés, a figura de Moisés como importante demais na história do judaísmo, do cristianismo até hoje. A lei, acabou sendo, em vez de chamar a lei de Deus, também tem que chamar a lei de Moisés, né? Porque Moisés registrou, mas a lei é de Deus. Moisés só foi o escrivão ali, o carregador das coisas e tal, pronto, esse só foi o meio que Deus usou. Mas, então parece que nessa situação, Deus está falando, por que Deus fala para Josué várias vezes, ser forte, ser corajoso, eu vou com você e tal, porque Josué deve estar meio assim, eu não posso assumir essa função, porque o que o Senhor fez por Moisés não vai acontecer mais. Isso não acontece mais. E aí Deus chega e fala assim, você está enganado. Não vai acontecer de novo aquelas coisas que já aconteceram, que não precisa se repetir. Por exemplo, não precisa ninguém escrever o livro da lei mais, já está escrito. Isso aí não vai repetir de novo. Mas o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma unção, o mesmo poder, a mesma proteção que eu coloquei sobre Moisés, eu coloco sobre você. Você e Moisés não tem diferença para mim, não. Não tem preferido nessa história. Quem que é o mais famoso? Moisés. Quem que é o mais amado? Os 2, os 3, os 4, nós todos aqui. Deus não ama a gente diferente do que amou Josué, do que amou Moisés. E a gente pode sair daqui nessa certeza, Senhor, me deixa ser o que o Senhor quiser que eu seja, no tempo que eu tenho para viver, porque eu só tenho esse, eu não tenho outro para viver, eu só tenho esse agora. E aumenta em mim essa certeza de que o Senhor me ama igual o Senhor amou todo mundo para trás. Aí o Senhor não me ama menos agora. E nem mais também, porque tem um pessoal também que é meio assim, eu tive uma experiência, eu busquei mais, e Deus então gosta mais de mim. Não. Deus gosta da gente, nos ama de forma perfeita e não é instável, mas é controlada, é correta, é estável o tempo todo. Então, assim como fui com Moisés, serei com você, serei com a senhora, serei com essa menina, serei com todos. Assim que eu fui, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, então eu vou fazer a mesma coisa com Moisés. Não vai, porque o que Moisés já fez, está feito, não precisa. Passou o tempo, lembra? Moisés morre, o canal muda. Necessidades são alteradas, mas no que diz respeito ao meu olhar sobre vocês é o mesmo. Eu vou dar um outro serviço para vocês. No caso de Josué, eu falei assim, ó, Moisés não entrou na terra, só olhou de longe, você vai entrar com eles. É outro serviço. Mas eu sou com você do mesmo jeito que eu fui com Moisés. Também não gosto mais de você não, tá, Josué? Eu gosto de vocês igual. Amo vocês igual, meu propósito é igual para todo mundo. Está entendendo, meus irmãos? A gente sai daqui e a gente não é mais e nem menos amado. A gente é amado do jeito que a gente precisa e do jeito que Deus sabe fazer. E a gente pode sair com essa consciência. Deus me ama tanto quanto amou qualquer figura que eu admire. Hoje, a ponto de dar carteirada, né? Aí eu sou fulano de tal, eu sou membro da igreja tal, ovelha do pastor Hernandes. Pensa bem.
Mas depois eu fiquei olhando, é a senhorinha, né? Eu achei até interessante esse carinho. Depois que ela ficou, passou esse lance, ela ficou minha amiga, contou as histórias do casamento do Hernandes. Então, assim, ela está vivida mesmo, né? Está lá, está na família ali mesmo. Mas eu fiquei até meio com ciúme. Falei, ninguém fala que eu sou ovelha do pastor Wellington, né? Mas eu dou até motivo, tá? Eu dou até motivo. Assim, pensa bem, meus irmãos. Nós temos figuras de referência hoje e temos figuras de referência na Bíblia, não é? Tem gente que gosta mais do Paulo. Paulo, apóstolo Paulo, o cara da mente, do pensamento, falava um monte de língua. Aí tem uns que gostam, que é do Pedro. O Pedro, por quê? O Pedro é aquele negócio que resolve logo, né? Não deixa o pintinho morrer na casca. Vamos resolver? Ô Pedro, já resolvi, já voltei, já estou aqui. Pronto. O Pedro era assim, espontâneo ao extremo, né? Voluntarioso, se jogava aos pés, gritava, sai de perto de mim, Jesus, que eu não mereço. Tudo bem a gente fazer essas distinções, porque elas estão aí na Bíblia, mas quem Deus ama mais nessa história? Todos, igualmente. Ele dá serviços diferentes para um para outro. O João, massa, né? O João, aquele cara do peito de Jesus ali, né? De perto. Então, Jesus gosta mais de Pedro, de João? Não, igual. Ele tem serviços diferentes. Ele tem um nível de intimidade diferente com os 12, com 3, com 1. Mas ele ama todos da mesma maneira. A ponto do Tomé, que é conhecido por nós como aquele que não é o cara muito bom da fé, né? Porque desconfia, ele aparece para Tomé também. 2 vezes. Aparece para o grupo, o Tomé não está lá, ele aparece uma segunda vez só por causa do Tomé. Então, 2 vezes, uma para Tomé, porque Tomé não estava na primeira. Ele aparece. Ele não tem, por quê? Porque o Tomé, não importa o que ele falou, o que ele fez, o que ele agiu, ele é importante tanto quanto os outros. Não tem diferença nenhuma. Assim como eu, você somos importantes tanto quanto os outros. Não tem diferença nenhuma. Ok? Beleza? Vamos levar essas 3 coisas para casa? Em outro momento a gente continua e pega mais 3 aí. Eles não vão de 3 em 3, porque é mais fácil de guardar, né? Então, 3 coisas que eu quero que você leve para casa. Primeiro, qual que é? Servo. Pode servir. Fica com vergonha disso, não. Para chegar capitão tem que ser no mínimo soldado, não tem como. Ah, já chega assim, pronto e tal. Não... Tem gente que quer já entrar pela porta lá de cima, já cair de paraquedas. Ah, tá certo. Você vai pegar uma ilustração dessa do serviço militar, tem gente que faz prova e já começa já com o oficial, né? Já começa lá. Não, mas isso não é o comum. De qualquer maneira, ele tem que passar por um estágio de treinamento muito grande também. E passar no vestibular doido, né? É. Mas, de qualquer maneira, ele não chega lá em cima. Ele pega uma parte, ele mesmo que ele tenha um atalhozinho, mas ele vai subir. Ele não chega lá em cima. Eu acho que não é nem muito sábio da nossa parte desejar muita coisa lá para cima, não. É muito bom ser auxiliar, tá? Fazer parte do plano, do processo, é ótimo. Vai chegar um momento que você vai falar assim, galera, toma um jeito, gente, vocês vão ou não vão, pô? É para cá ou para lá? Escolhe. Eu já escolhi, eu vou para cá mesmo. Vocês ficam aí nessa, uma hora está para lá, uma hora está para cá, o defunto, uma hora está para os pés, está para a cabeça, não sabe? Vamos resolver, não é fácil. Mas se Deus mandar, faz porque faz parte da vida essas alterações. E o mais importante, Ele está presente com a gente do mesmo jeito. Eu não tenho dúvida nenhuma. Fulano abriu o mar vermelho. Já pensou? Eu não consigo. Não rola. Tinha um corguinho passando lá, beirando o acampamento. Um córrego, né? Um córrego, coisa fininha. Devia ser da largura aqui entre essas 2 cadeiras. E se eu quiser chegar e falar assim, abre um para um lado para o outro, não dava. Eu só ia molhar o pé. Nem por isso eu acho que Deus amou mais Moisés que a mim. Eu tenho certeza que Ele me amou do mesmo jeito. Porque Jesus morreu por causa de mim. E se Ele não me amasse do tanto que eu preciso, Ele não teria morrido no meu lugar. Tinha deixado eu me lascar aí. Eu segui meus próprios caminhos. Para a gente terminar, vamos abrir um verso na Bíblia. Você abre a sua Bíblia em abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. A gente vai ler um verso e a gente vai encerrar aqui, vai terminar. É o último verso da Bíblia de Mateus, tá? Então, é colado no capítulo 1. Mateus 28, 20. Vamos lá. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei,
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É interessante esse verso porque ele conecta muito bem com o capítulo 1 de Josué, inclusive com respeito à primeira parte ali, que nós deixamos para outro dia, que é fazer tudo o que eu ordenei, é a lei, eu não sair nem para um lado nem para o outro, mas não vamos falar disso no outro momento, mas principalmente o final dele, a metade dele para frente. Vamos ler? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu que ia estar com a gente o tempo todo. Falou com seus discípulos, falou para nós, para a gente fazer, propagar, anunciar. E ele falou assim, eu estou com vocês o tempo todo. Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu sou com você. Eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Em Cristo, essa promessa que foi feita a Josué, que se espalha para todo o seu povo, se cumpre em nós. Eu estarei convosco, ou estarei com vocês até chegar o momento do fim. Até subir as letrinhas. Não é assim que quando termina o filme? Até subir as letrinhas, acabou. Fim. Ele não vai abandonar a gente em hora nenhuma. Não vai largar nossa mão. Não vai nos deixar perdidos. Então nós podemos sair daqui com essa certeza. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, vamos encerrar aqui esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. De novo, o privilégio de poder vir à sua casa, encontrar com os irmãos e estudar a sua palavra. De novo, te louvo por isso. Te agradeço, Senhor. Peço ao Senhor que nos dê condição de ouvir sua palavra e absorver a mensagem que ela tem para a gente aqui hoje e sair daqui pensando nisso e confiando nisso, principalmente na certeza de que o Senhor vai caminhar com a gente em todos os momentos. Se está sol, o Senhor está presente. Se está escuro, o Senhor está presente. Luz e trevas, para o Senhor é a mesma coisa. O Senhor não nos abandona em momento algum e nem é influenciado por essas coisas. Obrigado, porque a gente pode ter essa certeza. Amanhã, se a gente acordar muito animado, o Senhor está com a gente. Mas se a gente acordar muito sem gás, sem disposição, a gente tem certeza que o Senhor vai estar com a gente também. Obrigado por isso. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.